Oi, turma, bom dia. Então, conforme já dito anteriormente no primeiro vídeo, a ideia é nós produzirmos um total de 2 vídeos, onde nós falemos sobre remoção de ferro e manganês no tratamento de águas de abastecimento. Esse é o nosso objetivo. E aí, nós fizemos a separação desse assunto em 2 vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre remoção de ferro e manganês em águas superficiais. E a ideia é que nós falemos nesse vídeo remoção de ferro e manganês em águas subterrâneas. Portanto, esse vídeo vai ser devotado exclusivamente a nós enfocarmos a remoção de ferro e manganês em águas subterrâneas. Por que nós produzimos 2 vídeos? Porque, para evitar que um vídeo fique muito longo, e devido a algumas pequenas nuances diferentes quando nós trabalhamos com águas superficiais e com águas subterrâneas, eu acabei preferindo, por questões de ordem didática, nós separarmos remoção de ferro e manganês em águas superficiais, em primeiro vídeo, e no segundo vídeo sobre águas subterrâneas. Então nós vamos trabalhar nesse vídeo exclusivamente falando sobre remoção de ferro e manganês em águas subterrâneas. Bom, é muito comum nós apresentarmos águas subterrâneas contendo ferro e manganês. É um elemento que é relativamente comum em muitas condições geológicas. Então, devido à dissolução de rochas e minerais que eventualmente contenham ferro e manganês, é muito comum águas subterrâneas apresentarem concentrações relativamente elevadas de ferro e manganês. Inclusive, toda vez que a gente estuda a possibilidade de fazermos um aproveitamento de água subterrânea para fins de abastecimento público, a primeira coisa que vem sempre à nossa mente é: bom, será que essa água apresenta concentrações de ferro e manganês? E normalmente a gente observa que águas subterrâneas tendem a apresentar concentrações um pouco mais elevadas de ferro e manganês. Não são todas, mas uma grande maioria apresenta concentrações de ferro e manganês um pouco mais elevados, o que requer a sua atenção. Pois muito bem, qual é o problema associado a ferro e manganês em água tratada? Qual que é o problema? Ferro e manganês é padrão de potabilidade. Comentamos anteriormente no nosso primeiro vídeo que, embora ferro e manganês não causem danos diretamente à saúde pública, não causam danos à saúde pública, elas apresentam uma série de inconvenientes quando eu utilizo essa água para uma série de usos. Então, muitas vezes, águas tratadas que apresentem, águas de abastecimento que apresentem concentrações de ferro e manganês um pouco mais elevadas, tendem a sujar louças e metais sanitários, tendem a ter problemas de operação no sistema de distribuição, podem causar problemas de água vermelha, de água suja, exigindo um programa de descargas muito mais elevado, ou seja, trazem uma série de inconvenientes na operação do sistema de distribuição e no aproveitamento da água para fins de abastecimento público. Então, muitas vezes você vai utilizar uma água tratada, vai lavar roupa, tem concentração de ferro e manganês um pouco mais alta, acaba causando problemas altamente indesejáveis, como formação de cor e etc. Ou seja, é um padrão de potabilidade secundário, mas que requer atenção. É muito significativo. Pois muito bem, eu vou falar brevemente sobre a especiação do ferro e manganês na fase líquida. Eu vou repetir um pouco aquilo que eu já falei no nosso vídeo, na nossa parte 1, de modo que a gente consiga entender as questões mais importantes associadas a como que eu defino as técnicas mais adequadas para remoção de ferro e manganês na fase líquida. O ferro e o manganês podem se apresentar em 2 estados diferentes de oxidação. O ferro pode estar presente na forma de ferro 2 ou pode estar presente na forma de ferro 3. O manganês, ele se apresenta normalmente no estado de oxidação mais 2 e pode apresentar-se na forma de manganês mais 4. Qual que são as características principais de ambos os estados de oxidação? O ferro presente na forma de ferro 2 e manganês na forma de manganês mais 2 normalmente são muito solúveis na fase líquida. Ambos os metais estão presentes no estado de oxidação mais baixo e apresentam normalmente uma solubilidade muito elevada. Quando ambos os elementos estão num estado de oxidação mais alto, eles tendem a ser muito insolúveis. O ferro na forma de ferro 3 e manganês na forma de manganês mais 4 tende a ser altamente insolúvel e eles precipitam. O ferro precipita-se na forma de FeOH3
e o manganês precipita-se na forma de MnO2. Ou seja, no estado de oxidação mais baixo, solubilidade maior, no estado de oxidação mais alto, solubilidade menor. Então, tanto o ferro e o manganês, eles apresentam uma especiação na fase líquida, que depende do seu estado de oxidação e depende da forma como ambos estejam presentes na fase líquida. Ou seja, o ferro total pode estar presente na forma de ferro 2, na forma de ferro 3. E ambas as espécies, ferro 2, parte pode estar na forma solúvel, parte na forma insolúvel. O ferro 3 também, parte pode estar na forma solúvel e parte pode estar na forma insolúvel. A mesma coisa com o manganês. O manganês total pode estar presente na fase líquida, na forma de manganês mais 2, na forma de manganês mais 4. O manganês mais 2, parte solúvel, parte insolúvel. E o manganês mais 4, parte solúvel, parte insolúvel. Ou seja, se você fizer analiticamente uma análise de ferro total, você pode identificar que parte esteja na forma dissolvida, e na forma dissolvida o ferro pode estar na forma de ferro 2 ou na forma de ferro 3. E a diferença entre o ferro total e o ferro dissolvido, nós normalmente classificamos como ferro na forma particulada. Eu consigo fazer essa diferenciação analítica simplesmente fazendo uma análise de ferro total para minha água in natura. E se eu submeter essa amostra à filtração e fizer análise de ferro no filtrado, aí eu tenho o ferro na forma dissolvida. E a diferença é o ferro na forma de ferro particulado ou precipitado. E aí o ferro na forma dissolvida pode estar presente na forma de ferro 2 ou ferro 3. A mesma coisa vale para o manganês. Essa especiação do ferro e do manganês, ela é particularmente importante porque isso me define as técnicas, as formas mais adequadas para sua remoção na fase líquida. Então isso é muito importante. E muitas vezes isso não é feito operacionalmente em estações de tratamento de água ou no tratamento de determinadas águas subterrâneas. Normalmente em águas subterrâneas, preferencialmente, em 99% dos casos, o ferro total, o manganês total, ele deverá estar presente preferencialmente na forma dissolvido, ferro dissolvido, manganês dissolvido, e via de regra ele está no estado de oxidação mais baixo, ou seja, ferro na forma de ferro 2 e manganês na forma de manganês mais 2. Então, quando nós falamos em águas naturais, águas superficiais, normalmente parte está na forma dissolvida, parte está na forma particulada. Depende de cada água. Quando nós falamos no tratamento de águas subterrâneas, via de regra a maior parte está na forma dissolvida e no estado de oxidação mais baixo. Ou seja, isso requer uma técnica de tratamento que envolve a sua oxidação e a sua posterior separação, e que, via de regra, vai envolver um processo de filtração. Então, o que acontece? É comum nós termos, portanto, ferro e manganês presentes em águas subterrâneas. E se essa água subterrânea for empregada para abastecimento público, naturalmente vai exigir algum tipo de tratamento, algum tipo de remoção. Isso não é difícil de ser feito. Por que a especiação ela é importante? Porque se o ferro estiver na forma insolúvel, seja ferro 2, seja ferro 3, basta um processo de separação sólido-líquido. Isso já é o suficiente. Vale para o ferro, vale para o manganês. É que a gente sabe que em águas subterrâneas, a maior parte estará na forma dissolvida, ou seja, e preferencialmente na forma de ferro 2. Uma pequena parte na forma de ferro 3, embora possa estar presente, mas muito difícil. Como normalmente nós temos água subterrânea, as suas condições ambientais são tais que me favorecem a presença de ferro na forma, no estado de oxidação mais baixo, normalmente o ferro está na forma solúvel, na forma de ferro 2, e o manganês também solúvel na forma de manganês mais 2, via de regra. Mas conhecer essa especiação, ela é importante por quê? Porque se eu tenho ferro e manganês na forma solúvel e na forma de ferro 2, eu preciso necessariamente uma etapa de oxidação química para possibilitar a sua oxidação de ferro 2 para ferro 3 e manganês mais 2 para manganês mais 4. Eles vão tender a se precipitarem. E aí, uma vez precipitados, eu tenho uma fase sólida.
e eu vou precisar separá-los em algum processo de separação sólido-líquido. Acontece que, normalmente, esse processo de separação sólido-líquido, em estações de tratamento de água, quando nós temos o tratamento de ferro e manganês em águas superficiais, eu posso ter processos de sedimentação e filtração, processos de flotação e filtração. Eu tenho normalmente dois processos de separação sólido-líquido. Quando nós temos o tratamento de águas subterrâneas, via de regra eu tenho apenas uma etapa de separação sólido-líquido, que é a filtração. E normalmente os filtros são filtros do tipo pressurizados. Por quê? Porque eu vou retirar a água subterrânea por bombeamento. E muitas vezes eu não quero perder carga hidráulica, não quero perder carga. Então, quando eu tenho que colocar um sistema de filtração, eu coloco filtros pressurizados de tal forma que eu tenho uma carga suficiente para encaminhar a água, uma vez tratada, para um sistema de reservação e depois, posteriormente, para um sistema de distribuição. Então, normalmente os filtros são filtros dessa natureza, são filtros pressurizados. E aí a etapa de oxidação química, em razão de nós preferencialmente utilizarmos o cloro tanto como agente oxidante e desinfetante, a gente acaba empregando o cloro como agente oxidante e como agente desinfetante. Só que isso tem que ser efetuado a montante do sistema de filtração. Pois muito bem, por quê? Porque eu preciso ter uma etapa de oxidação química antes da filtração. Eu preciso passar o ferro 2 para o ferro 3, precipitá-lo na forma de hidróxido férrico. Eu preciso passar o manganês mais 2 para manganês mais 4, precipitá-lo na forma de dióxido de manganês, para que depois, uma vez na forma sólida, esses possam ser removidos nos processos de filtração. Ou seja, tipicamente, qual é a técnica mais simples de solução do problema? Eu tenho um poço, eu tenho o bombeamento da água para o meu sistema de filtração. A montante dos filtros, eu faço a aplicação do cloro como agente oxidante e desinfetante. Eu aplico o cloro. Mantenho uma concentração residual de cloro tal que me permita, naturalmente, a oxidação de ambos os elementos. Passo posteriormente a água no sistema de filtração. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a separação da forma insolúvel do ferro 2 para ferro 3, oxidei, e vou separar o ferro 3, precipitado. Vou passar o manganês mais 2 para manganês mais 4 e vou separar o manganês precipitado. Posteriormente, a água segue para um sistema de reservação e vai para o sistema de distribuição. Logicamente, eu tenho que manter uma concentração de cloro tal que me permita não apenas que ele trabalhe como agente oxidante, mas também mantendo uma concentração de cloro, porque eu preciso manter uma concentração de cloro residual para garantir a segurança da qualidade da água tratada, ou seja, desinfecção e manter a segurança do sistema de distribuição de água. Então, tem um sensor de cloro, eu monitoro as concentrações residuais de cloro para garantir uma concentração mínima residual na água tratada. Essa é a concepção mais simples de um sistema de tratamento que me objetiva a remoção de ferro e manganês. Ou seja, eu preciso de uma etapa de oxidação química, seguido de uma etapa de filtração. Agora a gente tem que discutir as particularidades dessas reações de oxidação do ferro 2, do manganês mais 2 pelo cloro, porque o cloro é o agente oxidante e desinfetante que é preferencialmente utilizado em sistemas de tratamento. A oxidação do ferro 2 pelo cloro é muito rápida, e estequiometricamente eu preciso de 0,64 miligramas de cloro para cada miligrama de ferro. Mas essa reação de oxidação ela é extremamente rápida e acontece numa faixa muito ampla de pH, para pHs iguais ou superiores a 6. Essa reação ela é muito rápida, da ordem de segundos, portanto eu garanto uma perfeita oxidação do ferro 2 para ferro 3 e a sua posterior separação no sistema de filtração. Ela é muito rápida e ela é muito simples. Quando nós falamos do manganês, aí nós temos algumas diferenças. O manganês também ele é passível de ser oxidado de manganês mais 2 para manganês mais 4. Mas quando eu faço essa oxidação com o cloro, essa oxidação ela depende do pH da fase líquida. Ou seja, esta reação de oxidação depende do pH. Ela é muito rápida quando eu tenho valores de pHs iguais ou superiores a 8. No entanto, quando eu tenho valores de pHs mais baixos, ou seja, em torno de 6 a 7, próximo da neutralidade, esta reação ela é mais lenta, e a sua oxidação muitas vezes não é efetiva. Portanto, quando eu vou oxidar manganês mais 2 para manganês mais 4, eu preciso trabalhar com pHs mais elevados, preciso trabalhar com pHs, via de regra, igual ou superior a 8. Estequiometricamente,
aproximadamente 1,3 miligramas de cloro para cada miligrama de manganês solúvel na forma de manganês mais 2 na fase líquida. Certo? Pois bem, então, um resumo geral, para a gente poder discutir essas questões mais importantes associadas à oxidação do ferro e do manganês. Ferro é um problema? Não. Ferro 2 é oxidado muito bem pelo cloro, precisa de uma etapa de oxidação química, ele é oxidado numa ampla faixa de pH, portanto, não é um grande problema. O manganês, não. Se eu tenho uma água subterrânea com concentrações mais altas de manganês e eu precisar fazer a sua oxidação para depois possibilitar a sua remoção no processo de filtração, eu tenho que corrigir o pH, manter esse pH igual. Via de regra, em torno de 8 a 8,5 já é o suficiente, porque eu preciso ter esse processo de uma oxidação rápida, porque eu vou remover no sistema de filtração. Mas para garantir uma oxidação rápida, eu preciso trabalhar com pHs em torno de 8 a 8,5. E se porventura eu não fizer a correção do pH, o que vai acontecer? O problema é que essa oxidação ela é mais lenta. Ela vai acontecer? Vai, mas é lenta. E a tendência vai ser a precipitação do manganês na superfície do meio filtrante. Então, isso pode me causar inconvenientes na operação do sistema de filtração. Essa precipitação do manganês na superfície do meio filtrante, ela, na verdade, ela é parcialmente interessante porque ela me trabalha, eu vou mostrar para vocês, que esses filtros que nós trabalhamos no tratamento de águas subterrâneas tem um material filtrante muito particular que nós chamamos de Green Sand. É um material que é comercializado e esse material ele possui uma capacidade de absorção catalítica do manganês. Então, esse fenômeno de precipitação do manganês na superfície do meio filtrante, ele não é de todo indesejável, embora eu possa fazer a aquisição desse material e aí implementar, melhorar o meu sistema de filtração. Eu já vou comentar daqui a pouquinho. Pois muito bem, se porventura eu quiser manter o pH próximo de 6 a 7 e eu quiser não utilizar o cloro como agente oxidante, ou seja, eu quero manter o meu pH em torno de 6 a 7, um pH neutro, não quero colocar o pH lá em cima como pH 8, mas eu preciso oxidar manganês, aí a alternativa não tem jeito, você tem que trabalhar com outro agente oxidante. Você pode trabalhar com permanganato de potássio, pode trabalhar com dióxido de cloro. A questão é que o permanganato de potássio tem que ter um controle muito rigoroso da dosagem, porque do contrário eu também posso encaminhar uma água, posso dosar um excesso de permanganato. Excesso de cloro não é o problema, mas o excesso de permanganato vai me causar uma piora, uma deterioração na qualidade da água tratada. Não posso fazer isso. Posso utilizar o dióxido de cloro, é um agente oxidante, no entanto, ele é muito mais caro, uma maior complexidade operacional, nem sempre ele é adequado. Portanto, nós temos que prever algum tipo de outra alternativa, caso eu queira garantir a remoção de manganês, mas eu não queira trabalhar com pHs mais elevados, ou seja, não quero trabalhar com pH 8. Então, o que eu posso fazer? Pois bem, normalmente, como técnica de tratamento, o que é que nós temos? Uma etapa de oxidação química e uma etapa de filtração. Eu tenho um filtro. Normalmente são filtros pressurizados. Esses filtros pressurizados, eu preciso colocar um meio filtrante, que pode ser, por exemplo, uma camada simples de areia. Pode ser um filtro do tipo dupla camada areia-antracito. E pode ser um filtro que tenha um outro material filtrante que nós chamamos de Green Sand. E o que é esse Green Sand? Ele é um material filtrante, um material catalítico, à base de dióxido de manganês. Mas qual que é a sua vantagem? É que ele permite uma combinação de processos de adsorção e oxidação numa mesma unidade. Este material filtrante, ele é um material filtrante que ele é impregnado com dióxido de manganês. Mas olha o que interessante, olha o que acontece nesse material. Eu tenho o meu meio filtrante, o meu Green Sand. Ele, na verdade, eu indiquei como MnOx. Ele está na forma sólida. Ele é um dióxido de manganês. Na verdade, ele não é somente dióxido de manganês, ele tem um conjunto de óxidos de manganês precipitados, insolúveis. O que acontece quando a água passa por esse meio filtrante, ou seja, esse material catalítico contendo manganês? Primeira reação, uma reação de adsorção.
Esse manganês mais 2 solúvel, ele vai ter a tendência de ficar absorvido na superfície desse material catalítico. Ou seja, ele vai ser removido por um processo de adsorção na superfície desse material catalítico. Se ao longo do meio filtrante eu tiver uma concentração de cloro residual livre, o que vai acontecer? Eu tenho o meu material catalítico com o manganês mais 2 adsorvido. Se eu mantiver uma concentração de cloro residual livre, este cloro residual livre ele vai oxidar o manganês mais 2 para manganês mais 4 e ele vai ficar incorporado na superfície do meio filtrante. Ou seja, ele automaticamente se regenera, porque ele forma mais uma quantidade de dióxido de manganês absorvido na superfície do material catalítico. Ou seja, ele regenera o meio filtrante. Mas para isso, eu preciso manter uma concentração de cloro residual livre ao longo do meu meio filtrante. Ou seja, eu preciso ter uma etapa de oxidação química anterior. Eu vou apresentar para vocês alguns resultados efetuados na literatura, aonde eu utilizo esse material catalítico, esse meio filtrante impregnado com dióxido de manganês, no tratamento de águas contendo uma concentração de manganês presente na fase líquida. O que eu tenho aqui? A concentração efluente de manganês na fase líquida, no eixo dos Y. O que eu tenho no eixo dos X? É o volume de água tratada, ou seja, quanto mais água eu estou tratando, quanto que eu tratei de água. Esta figurinha aqui mostra a influência do pH na remoção do manganês na fase líquida durante a filtração em Greensand. Eu tenho aqui pH 6 a 6,2, pH 7,8 e o pH 8,8. Observa o triangulinho pH 8,8. Quanto maior for o pH da fase líquida, muito maior capacidade eu tenho de tratar a água. Por quê? Porque as concentrações efluentes de manganês são baixas. Então aqui mostra a influência do pH nesse processo catalítico de absorção do manganês. Mas isso aqui é apenas uma parte da história. É apenas uma parte da história. Vamos entender o que acontece mais para frente. Segundo, quanto mais manganês eu tiver na superfície desse meio filtrante, quanto mais manganês, então eu tenho aqui a concentração do manganês presente no efluente e eu tenho aqui o volume de água tratada. Só que aqui eu tenho a manutenção do pH na fase líquida igual e constante, igual a 6,2. O pH é constante. Mas veja o seguinte, quanto mais manganês eu tiver na superfície do meio filtrante, a concentração de manganês está expressa como concentração de manganês em miligramas por grama de meio filtrante. Quanto maior for a concentração de manganês, maior vai ser a capacidade de remoção do manganês na fase líquida, para um pH constante igual a 6,2. E, finalmente, o mais importante. Tá bom, eu tenho agora aqui dois resultados, onde eu tenho um ensaio efetuado com pH 6,2, que é esse aqui, o A, e o B com pH 7,8. Dois valores de pHs, que são típicos no tratamento de águas subterrâneas. Posso ter pHs mais altos, posso ter pHs mais baixos. Eu tenho a concentração efluente de manganês e o volume de água tratada. Olha o efeito quando eu tenho a aplicação de cloro, quando eu garanto um residual de cloro ao longo do meu meio filtrante. Sem cloro, veja como a minha capacidade de tratamento fica sensivelmente diminuída. Sem cloro. Olha com o cloro. Ou seja, eu tenho uma excelente estabilidade nas concentrações de manganês na água tratada, sempre menores do que 0,1 mg por litro. Isso vale tanto para pH 6,2 quanto vale para pH 7,8. Ou seja, o que acontece? A vantagem do Greensand como meio filtrante é que eu posso trabalhar com meu pH 6, 6,5, 7, sem maiores problemas, mas se eu tiver uma manutenção de uma concentração de cloro residual, esse material catalítico estará absorvendo o manganês e posteriormente ele estará sendo oxidado a MnO2 e essa precipitação vai acontecer na superfície desse material catalítico, então constantemente ele estará se regenerando. Portanto, esta é a grande vantagem de você trabalhar com esse tipo de material filtrante, porque te permite trabalhar com cloro como agente oxidante,
te permite trabalhar com pH 6 a 6,5 sem maiores problemas. Sem maiores problemas. E aí eu vou ter uma combinação da remoção do manganês por um processo de adsorção e posterior oxidação da superfície desse material filtrante. Esse material filtrante, ele é adquirido. No Brasil tem inúmeros fornecedores desse meio filtrante, que nós chamamos de Green Sand. Tem inúmeros fabricantes. Eu não vou aqui, por questões até de educação, eu vou, embora conheça alguns fabricantes, eu não vou falar, porque senão dá a impressão de que eu estou fazendo propaganda de um ou outro material. Eu posso esquecer um fornecedor e aí pode ficar chato, a minha ideia não é essa, mas é um material conhecido, vendido no mercado sem maiores problemas e é uma excelente alternativa de meio filtrante. Esse meio filtrante, logicamente, ele tem características quando eu utilizo num filtro pressurizado. Normalmente, quando a gente adquire no mercado, esse diâmetro efetivo desse Green Sand normalmente é de 0,3 a 0,5 milímetros, o coeficiente de uniformidade é menor do que 1,6, a porosidade em torno de 0,45, ele tem uma massa específica, né, em torno de 2.400 kg por metro cúbico, é um pouco mais alto porque ele tem o dióxido de manganês precipitado na superfície, tem uma massa específica aparente de 1.400 quilos por metro cúbico. Normalmente a altura do meio filtrante não difere muito dos filtros rápidos por gravidade, que a gente usa tradicionalmente no tratamento de águas de abastecimento, via de regra é da ordem de 80 centímetros, e a taxa de filtração também situa-se em torno de 5 a 30 metros por hora, o que equivale a alguma coisa média em torno de 240, 360 metros cúbicos, metro quadrado por dia. Lembrando que esses filtros, no tratamento de águas subterrâneas, não têm por finalidade a remoção de turbidez. Na verdade, a turbidez é baixa, mas quando eu oxido, eu mudo a valência do elemento de ferro 2 para ferro 3, manganês mais 2 para manganês mais 4, e aí eu estou acrescentando partículas coloidais na fase líquida, que eu preciso remover de forma eficiente posteriormente. Por isso que eu preciso de um processo de filtração. E normalmente a gente compra esses sistemas de filtração, a gente compra, adquire esses sistemas de filtração, esses conjuntos, e esses conjuntos de filtração você consegue especificar o meio filtrante mais adequado e específico. Portanto, é muito simples, sem grandes dificuldades. A diferença da remoção de manganês em águas subterrâneas é que a gente pode fazer essa combinação, nós podemos utilizar o Green Sand como meio filtrante, e é muito relevante, é muito importante, me facilita a operação de sistemas de tratamento. Portanto, águas subterrâneas, é natural que apresentem concentrações de ferro e manganês? Sim. E, via de regra, o ferro e manganês está presente normalmente na forma solúvel e aí em estado de oxidação mais baixo. Via de regra, é o padrão que nós temos em águas subterrâneas. O problema é simples, não é difícil. Eu preciso de uma etapa de oxidação química e uma posterior etapa de separação sólido-líquido, que, via de regra, é uma etapa de filtração. Se eu trabalhar com meio filtrante do tipo tradicional, areia antracito ou areia, se eu tiver manganês, eu vou precisar controlar o pH do processo de oxidação. Para que eu possa ter uma oxidação rápida, eu vou ter que trabalhar com pHs mais elevados, via de regra, acima de 8, de 8 a 8,5. De 8 a 8,5. Por isso que a utilização do Green Sand é tão interessante, tão importante, porque eu posso continuar utilizando o cloro como agente oxidante e trabalhar num pH próximo da neutralidade, porque eu combino um processo de adsorção catalítica e um processo de precipitação na superfície do meio, do meio filtrante. Então, não é difícil, é simples e para isso basta que a gente tenha naturalmente monitoramento, nós saibamos as concentrações de ferro e manganês nos quais nós desejamos remover. É importante conhecer a especiação química desses elementos, se ele está presente na forma de ferro 2, manganês 2, precipitado, solúvel. É importante conhecer a especiação química e não é um problema de difícil solução, tá bom? Então, para aqueles que não sabem e quiserem sempre dar continuidade aos estudos de vocês, eu tenho um livro chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, o Grupo Game, ou pode ser adquirido também diretamente na Amazon. E nesse livro nós falamos sobre projetos de estações de tratamento de águas de abastecimento.
O nosso foco é falarmos sobre os principais processos unitários, né? A concepção, o projeto e aí critérios operacionais relevantes para esses processos unitários. Recentemente, para aqueles que não sabem, eu publiquei um segundo livro que chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro ele está em PDF, diferentemente do primeiro livro. O primeiro livro ele está em papel, pode ser adquirido em PDF também, né, em uma forma de e-book, mas tem que ser adquirido junto à editora ou à Amazon. Mas esse livro, Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental, ele é um livro que foi escrito em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado nesse site que vocês estão vendo acima, é o meu site particular. Vocês podem baixar o livro e lá nós falamos extensivamente sobre oxidação química, sobre cinética e uma série de outros assuntos relevantes no tratamento de águas e abastecimento, na engenharia sanitária e ambiental. Então, se vocês quiserem, vão lá, baixem o livro, é gratuito e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe nos comentários desse vídeo e aí, na medida do possível, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto relevante que mereça a gente produzir algum vídeo, coloque também nos comentários e aí, entendo condições, se eu tiver condições, eu também produzo alguma coisa e coloco no canal, tá bom? Então, muito obrigado, um bom dia a todos e não deixe de acompanhar o vídeo parte 1, que fala sobre remoção de ferro e manganês em águas superficiais, tá bom? Então, um abraço a todos e muito obrigado.